voltamos do comercial. Vai fazer o quê, né? Espero que tenham tomado leitinho, tomado um suquinho e comido um lanchinho nesse comercial, né? Mas voltamos aqui, estamos aqui de novo, senhores telespectadores. Brincadeiras à parte, gente, vamos lá. Então, esse indivíduo, ele não quer morrer naquelas condições. Ele quer que os aparelhos sejam desligados. Mas aí é que está. Aí o X da questão está no fato de que, se por um lado, médico e família, né, não querem que o indivíduo continue naquele estado deplorável, porque eles acham desumano o indivíduo estar naquele estado deplorável. Por outro lado, nós temos a justiça, que está atrasando todo o processo. Paralelo à justiça, nós temos a igreja também, que está ali marcando cerrado em cima. A questão é que eu não estou fazendo apologia, não estou fazendo apologia à eutanásia, não estou fazendo apologia à distanásia, não é isso, não estou fazendo apologia a nada, só estou aqui retratando, após ter fotografado, só estou retratando o embate que existe, né, entre os indivíduos das mais variadas camadas da sociedade, como, por exemplo, médico e judiciário. Judiciário, médico e religião. Percebe que o debate é fecundo nessa área. Por quê? Porque se por um lado o médico ele quer dar um fim, ele quer atender ao pedido daquele indivíduo, daquele sujeito que está naquele estado deplorável, por outro lado ele está impedido pelo judiciário. Porque a nossa lei, a lei do país não aceita a eutanásia, não permite que o médico ele aplique a eutanásia num indivíduo que está em estado terminal, num paciente. Percebe que se ele fizer isso, caso ele vá lá e atenda, ainda que sem o conhecimento do corpo, né, de médicos, né, caso ele vai lá e atenda ao pedido do paciente e for diagnosticado realmente que aquele paciente ele teve uma morte, entre aspas, prematura, fora do tempo, esse médico, como responsável por aquele corpo clínico, ele pode ser processado, sim. Ele pode ter o seu registro de médico cassado. Ele pode, mais que isso, responder penalmente por homicídio. Por homicídio doloso. Por quê? Porque houve a intenção direta ali de matar. Houve a intenção direta de tirar a vida daquele indivíduo. Ainda que ele estivesse naquela situação em estado terminal. Percebe que muitas vezes ele quer fazer isso, ele quer permitir com que aquele indivíduo tenha uma morte boa, uma morte digna. Ele está impossibilitado. Logo, estando impossibilitado, ele se vê, né, na obrigação de encarar todos os dias aquela realidade triste, nua e crua daquele paciente. Ou seja, ele se vê muitas vezes na obrigação, né, de ter que suportar aquilo. Suportar em ver aquele indivíduo sofrendo. Ele quer fazer alguma coisa, mas ele não pode. Por quê? Porque existe algo, acho que está embarrando ele. Esse algo é chamado de lei. Qualquer coisa que ele fizer, qualquer postura que ele adotar, o judiciário cai matando em cima dele. O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina,
cai matando em cima dele. Mas, por outro lado, tem a religião também, que está debatendo junto com que está debatendo com a medicina. Por quê? Porque a religião diz que o homem é imagem e semelhança de Deus. O homem assim foi criado, imagem e semelhança de Deus. E pelo fato dele ter sido criado imagem e semelhança de Deus, uma vez que Deus deu a vida a ele, o fôlego de vida a ele, o ar nos pulmões dele, uma vez que Deus é quem deu toda a vida a ele, só Deus tem poder de tirar. Homem nenhum, ainda que em circunstâncias deploráveis, físicas, que o indivíduo se encontra, homem nenhum tem o direito de tirar a vida dele. Só Deus. E aí, partindo desse princípio, a religião ela passa a defender indiretamente a distanásia, né? E automaticamente, diretamente, a ortotanásia, que é o quê? A palavra ortotanásia em grego significa reto, correto. Tanásia significa morte, ou seja, uma morte correta, portanto, uma morte natural. Ou seja, diretamente ela defende a ortotanásia, mas indiretamente a distanásia. Por quê? Porque aquele indivíduo que está em estado deplorável lá, sofrendo, para a religião, ele deve continuar sofrendo. O médico não pode desligar os aparelhos. Ele tem que continuar sofrendo até que a morte, naturalmente, venha ceifar a sua vida. Isso é distanásia. Mas não é a realidade. É só ver os discursos. É só ver os discursos. Aí surge aquele debate. A religião no meio. Por exemplo, até um certo tempo atrás, eu assisti uma entrevista na televisão em que o indivíduo, ele deu entrada num hospital e ele estava num estado bastante deplorável. Se não me falha a memória, havia sofrido um acidente. Enfim, estava num estado deplorável. Estava na UTI, entre a vida e a morte. E ele estava precisando de sangue. De sangue. E aí? E aí que esse indivíduo que estava precisando de sangue, ele foi impossibilitado de receber a transfusão. Partindo do princípio que ele era menor de idade, e, portanto, ele estava sob a responsabilidade da mãe, e a mãe era testemunha de Jeová. E os testemunhos de Jeová não aceitam a transfusão de sangue. Por quê? Baseado lá em Levíticos, eles dizem que ao receber o sangue do outro, você está recebendo a alma do outro, a vida do outro, o fôlego de vida do outro. Por quê? Porque a alma do homem está no sangue. É assim que diz em Levítico. Percebe que é uma interpretação muito escamoteada, uma interpretação muito enviesada, completamente fora de contexto, né? Porém, isso levou o quê? Levou à perda da autonomia do sujeito. Por quê? Porque não foi o indivíduo quem decidiu pela sua vida. Eu vivo ou não, mas sim a mãe dele. E a mãe dele, ao agir dessa forma, movida pela religião, ela permite com que o filho dela não seja um sujeito autônomo. Ela permite com que ele perca a sua autonomia do sujeito. E é justamente aí o debate. O debate em torno da bioética está em torno da autonomia do sujeito. E aí? O Estado que deve proteger a liberdade do indivíduo, em teoria, na prática, nega. Por quê? Porque o Estado que, em teoria, resolve defender a minha liberdade, na prática, retira. De que forma? Retirando o direito do próprio indivíduo de ter uma boa morte, de ter uma morte com dignidade. Percebe que essa liberdade
ela é uma liberdade que vai até certo ponto. Que vai até certo ponto. É uma liberdade que vai até certo ponto. É uma liberdade que tem lá seus limites. Pessoal, está claro isso para vocês, gente? A distanásia nada mais é que um prolongamento do sofrimento do indivíduo. O médico vê-se inoperante para desligar o aparelho, permite com que esse indivíduo continue sofrendo. Isso é distanásia. Para quê? Para que ele possa ter o quê? Uma morte prolongada. Perdão, uma vida prolongada ou sob vida prolongada. Isso. Até que ponto há a liberdade humana aí? Vinícius, me fala uma coisa, como falar de liberdade humana aí? Não, diante de tudo que você leu, como falar de liberdade humana? Você pode adicionar aí, não. A gente pode escolher o nosso caminho. Tá, nessa atual conjuntura, como falar de liberdade humana, cara? Tanto nesse contexto, olha, eu quero morrer, mas eu não posso. Eu quero morrer, mas eu não posso. Por quê? Porque o Estado, que assegura a minha liberdade, tira a minha liberdade, o meu direito de morrer. Muitas vezes por causa da religião. Porque quer queira, quer não, vivemos num Estado laico? Sim, vivemos num Estado laico. Mas o povo não é laico. E aí? Sim, mas a questão é, desliga ou não os aparelhos? E como é que eu fico diante da justiça? Então o Estado seria contraditório? Claro! O Estado que defende a sua liberdade, incondicionalmente, defende a sua liberdade, a sua autonomia, na teoria, no papel, na prática, tira a sua autonomia. Quando você é impedido de ter uma morte digna e o Estado impede você de ter uma morte digna, o Estado está retirando a autonomia do sujeito, logo a sua autonomia. Na prática, seria basicamente isso. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Não se esqueçam, o nosso país ele é regido não por leis, mas por interpretações. E essas interpretações, quanto ao judiciário, são altamente subjetivas. Não. Então, se o médico desligar, ele vai ser viciado pela justiça. Oi? Se o médico desligar o aparelho, ele pode ser viciado pela justiça. Claro, por homicídio doloso. Sim, por homicídio doloso. Se ela quiser, tá, mesmo que ela queira, tá, ela quer, o Vinícius quer que eu vá lá, eu, médico, desligue os aparelhos. Tá, você quer. Aí eu vou lá, desligo os aparelhos. Se descobrirem, né, que eu desliguei o aparelho, ou os aparelhos, eu posso ser indiciado. Posso ter o meu registro de médico cassado, porque sou processado pelo Conselho de Ética, tá? Mesmo assim, porque a lei proíbe, Ana. Mesmo que eu diga para o juiz, olha, eu quero morrer, doutor.
Excelência, meritíssimo, eu quero morrer, não aguento mais sofrer, estou aqui nessa cama definhando, padecendo. Não é o senhor que está aqui, sou eu que estou aqui sofrendo, eu quero morrer, eu quero que desligue os aparelhos. Ele vai dizer, não, continua aí sofrendo. Ainda que o médico vá lá e desligue, que tem uma carta dizendo, permitindo ao médico desligar os aparelhos, ele é processado por homicídio doloso, porque a lei proíbe. Mas eu acabei de falar, Ana, que Estado que defende a tua autonomia, retira a tua autonomia, é contraditório. Percebe? Professor, então se o médico desligar um aparelho, vai ser considerado homicídio porque a lei não permite. Sim, porque a lei não permite. Se a pessoa que está no estado terminal desliga o próprio aparelho, não é considerado suicídio? Mas esse é o problema. É considerado suicídio. Porque o estado está em. Sim, mas esse é o problema. O problema é que, normalmente, quem está definhando em cima de uma cama está em estado de inconsciência. Está em estado terminal. Deixa eu ver no celular, Adriano, que ela vai embora com você no celular. Entendeu, gente? Na próxima aula nós continuamos falando sobre aborto, vírgula, etc, etc, etc. Deixa o like. Deixa o like. Ah, se vocês gostaram, deixa o like aí, gente. Dá uma... Inscrevam-se aí no meu canal aí, ó. Quer que eu dê um look aí em vocês aí, gente? Ah, bom. Vem cá, Vinícius. Vai lá. Tá bom, some da minha frente, Vinícius. Vai. Professor.